Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite. Hoje nós temos a entrevista pelo Viva Mais Saudável, com a psicóloga doutora Flávia Leonardo. Uma boa noite para vocês. O tema hoje é emagrecimento na menopausa. Então vamos já enviar o convite para a doutora Flávia. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita, tudo bem? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. E hoje o tema é emagrecimento na menopausa. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Sim, boa noite a todos que estão assistindo, que ainda vão entrar para assistir. Meu nome é Flávia Leonardo, eu sou psicóloga e eu trabalho com foco em terapia de emagrecimento comportamental e tenho auxiliado várias mulheres a emagrecerem através de uma mentoria. Então, eu já começo a perguntar, doutora, quais são os desafios encontrados por muitas mulheres para emagrecer na menopausa? Veja só, Rita, são vários os desafios, né? Então, assim, nós temos aí, durante a menopausa, desafios metabólicos, né? Então, tem uma redução da taxa, né, na produção de alguns hormônios, e aí isso vai implicar na redução do metabolismo. O metabolismo vai ficar mais lento, então vai facilitar o acúmulo de gordura. Queda hormonal, né? Então, a queda do estrogênio vai facilitar também acúmulo de gordura, resistência à insulina, alterações no humor, né? Então, são aí os desafios psicológicos, porque vai aumentar a ansiedade, às vezes aumenta a compulsão também. Dificuldade, por causa de todas as alterações hormonais, vem a dificuldade no sono, e aí a dificuldade no sono vai gerar mais estresse, vai gerar irritação e também mais fome. E aí, os desafios também motivacionais, né? Porque com tanta coisa acontecendo no corpo, ali o corpo se adaptando à nova fase, a mulher tem uma sensação de cansaço, de falta de energia. Então, assim, são bastante desafios que a mulher encontra, né? Não só para emagrecer, mas né, é uma nova fase, né, da vida. Então, para ela entender o que está acontecendo com ela, com o corpo, se reencontrar, é bastante desafiante nessa fase. Então, as alterações psicológicas que ocorrem na mulher na menopausa, ela já começa no início, doutora? E isso vem piorando caso ela não faça um tratamento ou um acompanhamento? Então, tem bastante, né, alterações psicológicas. São várias as alterações, elas vêm logo do início na perimenopausa, porque a mulher já vai sentindo que o corpo dela já está mudando. Então, ela não tem a mesma disposição que antes, ou em relação à perda de peso ou acúmulo de gordura, ela vai percebendo o corpo dela diferente, e isso pode ter aí baixar a autoestima, por exemplo, né? Então, já né, com uma fase toda de transformação, desde a perimenopausa e na menopausa, o psicológico da mulher já fica mais afetado, digamos assim, mais sensibilizado desde a perimenopausa, uma fase que a mulher precisa prestar atenção, né, para ter esses cuidados e para poder atravessar essa fase da maneira mais saudável possível. A Amanda fez uma pergunta aqui na live, eu vou até fazer essa pergunta dela agora, porque é importante para a gente seguir. Ela pergunta com qual idade começa a menopausa. Sim, então, olha, varia muito de mulher para mulher, mas a menopausa vai estar ali entre a fase dos 45 aos 55 anos. Pode ser o começo, né? Então pode tanto começar com 45 anos para algumas mulheres como 55 anos para outras. Depende da genética, depende também do uso de hormônios, né? Os anticoncepcionais vão definir isso, né? Ao longo da vida definem a idade certa, né? Mas tem essa variação aí de 10 anos.
e a perimenopausa ela já começa nos 40 anos, né? Então, aos 40 anos, para algumas mulheres, ela já começa a sentir as diferenças, os sintomas da menopausa. E de que maneira é possível a gente trabalhar o psicológico, doutora, para conseguir perder o peso na menopausa, de uma maneira saudável? Sim. Então, a gente precisa, né, também em todas as fases, não só na menopausa, mas principalmente na menopausa, do autoconhecimento, né? Então, eu preciso identificar os meus gatilhos emocionais que vão levar aí ao excesso de apetite, por exemplo, às irritações, né? Precisamos também ter aí uma reestruturação de pensamento, aprender a ressignificar a própria fase da menopausa, que é desafiante, que para algumas mulheres ela vem também acompanhada não só dos desafios biológicos e psicológicos, mais sociais, que é a mudança de trabalho. Tem mulheres que têm ali a síndrome do ninho vazio também. Então, é uma percepção de quem ela é no mundo, né? Então, ela precisa ali ter essa reestruturação de pensamento, realinhar como ela se entende no mundo. E para isso, o que vai auxiliar? Terapias comportamentais, né? Como a TCC, voltado para o emagrecimento também, uma terapia de emagrecimento comportamental, ajuda a mulher a atravessar essas fases com saúde, com o peso adequado também, porque se ela não olha, né, para as questões de peso, como tem uma facilidade de aumentar, de acumular a gordura, resistência à insulina, pode vir aí problema de diabetes, pressão alta, né? Então, é uma fase que eu acredito assim, a mulher é uma fase da mulher olhar para ela, né? Acho que ela passa a vida cuidando de todo mundo, na menopausa é hora dela olhar para ela. E na menopausa a gente tem muita irritabilidade na maioria das mulheres, que elas reclamam muito. Como lidar com essa irritabilidade na menopausa de uma forma mais saudável, digamos assim, para não ficar muito tenso, né, doutora? Não chegar aí para uma ansiedade, o nervosismo, né, o emocional para poder controlar. Então, assim, a mulher precisa perceber, porque às vezes a gente nem se percebe irritada, né? Aí quando vê, já atacou todo mundo, coitado de quem tá na frente. Então, primeiro é perceber isso, às vezes até ouvir as pessoas, né? Quando a gente não percebe, mas a gente dá sinais. Quando a gente percebe essa irritação, esse autoconhecimento é importante. É entender, né? O que está acontecendo? Bom, não está acontecendo nada em volta. Então, eu preciso, né, fazer uma prática de meditação, de respiração consciente. Isso, na hora, ali já alivia um pouco a irritabilidade. E, de fato, aí o acompanhamento terapêutico, ele é essencial, porque aí a mulher vai conseguir identificar os gatilhos, ela vai conseguir estratégias para se regular, né, dessa irritabilidade, porque não é fora, né? Às vezes as coisas que estão acontecendo fora tá tudo normal, mas com tantas alterações internas, biológicas, existe essa falta de paciência. Às vezes pode ser ocasionada pela falta de sono, não tá dormindo adequadamente, né? Ou até mesmo a reposição hormonal. Então, assim, é um conjunto de atitudes e ações que a mulher precisa ter para, né, ficar ok ali, né? E calma, digamos assim, na medida do possível. E como parceiro deve se comportar para auxiliar a mulher na menopausa, doutora? Então, o parceiro, ele precisa também entender essa fase da mulher, porque senão, com certeza, ele só vai sobrar para ele. É o primeiro, né? Mas, assim, é muito importante essa parceria, porque uma das primeiras coisas, como tem toda essa mudança de comportamento e mudança interna, né, na mulher, e às vezes até em relação ao corpo, a autoestima da mulher diminui. E aí, dependendo do comportamento do parceiro, ele pode piorar, né, essa questão da autoestima. Então, essa parceria, a hora de ser parceiro mesmo, ela é muito importante. Então, ele precisa ter empatia e compreensão, né, entender que o que ela está vivendo não é uma frescura, é sério. Então,
o parceiro também ele pode estudar, né, buscar mais, entender sobre o assunto ao invés de julgar e principalmente ouvir esta mulher, né? Começar a ouvi-la mais, perguntar e como eu até falei, às vezes a mulher não percebe como ela está reagindo, então esse parceiro ele pode ser aquele que com muita empatia ele pode pontuar para ela se ela precisa de um auxílio, né? Então, assim, eu acho que é a hora, né, da parceria e do amor. Tem muitos casais que eu conheço que brigam muito nessa fase porque o companheiro não entende o que está acontecendo com a mulher, mas pode ser uma fase que a relação deles pode ficar mais, eles podem ficar mais unidos ainda, se parte dele é essa compreensão. E a gente vai para o quadro Mito ou Verdade. Já já eu entro nas perguntas dos internautas. Quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar sua pergunta. A gente já tem uma pergunta da Amanda. Então, quando eu entrar no quadro dos internautas, eu vou fazer. E a gente vai, então, para o Mito ou Verdade, que a menopausa pode favorecer a obesidade. Então, é uma verdade, né? Por causa da queda aí dos hormônios, da progesterona, do estrogênio principalmente, vai acontecer aí o acúmulo de gordura abdominal, resistência à insulina, então isso já facilita. Aí vem o estresse, né, a irritação, a falta de sono também, ela causa mais fome. Então é uma verdade que pode favorecer a obesidade, por isso precisa tomar muito cuidado. E nosso segundo mito ou verdade, que mesmo tendo uma dieta saudável, a mulher engorda na menopausa. Sim, isso também é um mito e é uma verdade ao mesmo tempo, porque assim, não dá para depender só da alimentação saudável. Então, se ela tem uma alimentação saudável, se ela só tem a alimentação, ela pode engordar, né? Mas, então, só alimentação não adianta. São exercícios físicos, o próprio processo terapêutico para cuidar das emoções, porque isso aí, ela se alimenta, ok, mas não pratica exercício físico, o estresse está ali presente, vai ter acúmulo de gordura, independente se ela está se alimentando bem ou não. Então, a alimentação ela é essencial, e inclusive para os sintomas, né, para melhora dos sintomas. Aí os nutricionistas vão indicar, lógico, aí a melhor alimentação, o que vai favorecer a mulher. Tem alguns chás também, suplementação, que é importante. Mas em relação, né, que só alimentação, ela pode engordar, sim. E é mito ou verdade que é possível reverter o ganho de peso de uma maneira natural na menopausa? Então, é verdade, isso é uma verdade, é possível reverter. Tanto que nem todas as mulheres que estão na menopausa, elas têm o ganho de peso. Então, não significa que estou na menopausa, aumentei o meu peso. Esse aumento de peso, ele vem de vários fatores, a qual a mulher não sabe, não consegue regular sozinha, né? Então, ela não tem o conhecimento. Então, a gente reverte com alimentação adequada, com exercício físico e com a terapia mesmo, né? Assim, de olhar para ter esse cuidado, ele é necessário esse cuidado emocional. E o nosso último mito ou verdade, que a vida sexual da mulher muda? Com certeza. Aí, o que vai acontecer? E é muito interessante, só tendo algumas pessoas assim, que para algumas mulheres, porque assim, a vida sexual muda. Não é que a mulher deixa de ter o desejo. Então, tem alguns homens, já tem de casais, assim, que o homem, ele acredita que a mulher entrou na menopausa e não tem mais desejo. E a mulher tem muito desejo. Tem mulher que tem menos libido, diminui. Então, assim, em cada mulher é diferente. Não tem, é assim ou é desse ou daquele jeito. Mas para algumas mulheres, a libido vai diminuir por uma série de fatores até psicológicos. Então, como ela vai ter baixa autoestima, o corpo está mudando, né? Às vezes a autoestima baixa, a libido, né? O desejo sexual também diminui.
Para outras mulheres, não. O desejo sexual até aumenta. O problema é que, com a mudança dos hormônios, vem um ressecamento vaginal, por exemplo. Então, às vezes, a relação ela fica mais dolorida. Porém, o que precisa acontecer? Um investimento maior de energia aí, de dedicação, digamos assim. Tanto que existem produtos, né, nos sex shops, enfim, e que eles ajudam bastante. Então, se o parceiro ele é companheiro da mulher, ele vai junto com a mulher, os dois podem transformar a vida sexual do casal e sim ser muito melhor do que antes da menopausa. Então muda, pode mudar para melhor. Mito, né? Aqui se entrasse em mito seria falar que fica pior depois da menopausa. Não, pode melhorar muito se os dois tiverem uma parceria. Fica mais legal, porque aí tem que usar a criatividade. E a gente vai então para o quadro perguntas ou respostas dos internautas. Eu vou para a pergunta da Amanda aqui da live. Ela pergunta, mesmo a mulher que já perdeu o útero, a idade ou a mama, acho que é isso, alguma alteração que tem quem retirou o útero ou a mama? Se existe alguma alteração. Eu sei assim, ó, quando a mulher retira o útero, ela entra na menopausa. Entendeu? Ela já passa por uma menopausa quando ela entra. Então, talvez os sintomas, de repente, não tenham os calores, mas as alterações hormonais já acontecem. Entende? A mama, acredito que não. Mas o útero, sim. Assim que a mulher tira, então, se ela tirou, tá com algum problema, ela tira com 25 anos, tem que fazer a operação, é nessa idade que ela entra na menopausa. Então, por isso que algumas mulheres sentem também, né, quando operam, enfim, e outras nem percebem, né? Porque até mesmo nessa coisa, porque aí dependendo da idade que acontece essa operação, eu falo que a menopausa ela tem os sintomas psicossociais também, né? Então, às vezes, se a mulher é nova, ela tá trabalhando, ela tem ali a vida social dela está acontecendo de uma maneira, então ela também não vai perceber a menopausa como uma mulher de 50 anos, que entra na menopausa com 50 anos, que de repente os filhos já casaram e está ali na síndrome do ninho vazio. A mulher mais nova, que teve que passar pela cirurgia, ela está num outro momento também social da vida dela. E até mesmo em questão da libido, né, ela não vai perceber essa diferença. Então, às vezes, né, lógico que pós-operatório é difícil, mas depois a vida normaliza, né, e aí a percepção da menopausa é diferente. Mas... E a gente tem a pergunta pelo o suporte do bate-papo, da Verônica de Fortaleza, de 52 anos, ela não teve efeitos da menopausa, é normal? É normal também. Como eu falei, para cada mulher acontece de uma maneira. E aí a gente tem que tomar cuidado, que às vezes as mulheres ficam com medo, que todo mundo fala, é assim, vai acontecer assim, você fica. E para cada pessoa é diferente. E às vezes acontecem até mais esse medo, alguns sintomas até psicológicos do que reais, sabe? Então, eu acredito assim muito que a gente precisa observar o nosso corpo, a nossa... Tem medo, porque cada uma passa o processo de uma maneira. Eu sempre falo que é muito importante nós reconhecermos e aceitarmos as fases do nosso corpo, porque quando a gente aceita, entende o que acontece, eu entendo que eu preciso de uma alimentação diferente, eu vou cuidar melhor dessa alimentação, eu não vou ter sintomas, entende? A mesma coisa, né? A mulher também, quando tá na TPM, mas se a mulher já entende, em tal fase eu entro na TPM, ela não vai conseguir fazer um treino pesado, mas ela consegue dançar, fazer uma caminhada. E aquela caminhada, não é um treino pesado para uma mulher que treina, vai fazer ela emagrecer, sabe? Porque o corpo dela tá para aquilo naquele momento. Então, se eu entender o que eu faço com o meu corpo durante a menopausa, qual o cuidado que ele precisa e qual a potência que ele tem, a gente passa bem, sabe? Não é uma fase, um terror, entende? E a gente tem outra pergunta enviada pelo suporte, que é da Joana, de Belo Horizonte. Pergunta, existe algum alimento que pode ajudar nessa fase?
Então, existem alimentos para as mulheres, né? A gente precisa, como, por exemplo, né, tem perda de. A mulher vai ter perda de massa magra, né? Perda muscular. Então, muito importante aumentar aí o consumo de proteínas, por exemplo. Tem alguns chás também, até falando aí de calmante, né, por conta da irritabilidade, então tem alguns chás. Existem uma dieta um pouco diferente, como também vai ter um acúmulo de gordura, dificuldade aí com a insulina, eu preciso diminuir o açúcar, então prestar mais atenção na alimentação. Fazendo isso, porque se a gente também consome mais açúcar, enfim, aí você vai ter pressão alta, vai ter outros sintomas que aí implicam na irritabilidade, na baixa autoestima. Então, entender essa alimentação. Mas quem vai dar uma orientação adequada é um nutricionista, né? Então, uma visita ao nutricionista nessa fase, eu acho também que é essencial. E a gente vai para a pergunta enviada pelas redes sociais da Fernanda de São Paulo. A Fernanda pergunta quais as alterações psicológicas que ocorrem na fase da perimenopausa e menopausa no ponto de vista sexual. Mudanças psicológicas, né? Então, assim, do ponto de vista sexual, a mulher está mais com baixa produção, né, de alguns hormônios. Como eu falei, para algumas mulheres ela pode ter mais desejo, então ela não vai sentir muito essa mudança, mas outras, até para algumas mulheres, e essa alteração no corpo, psicologicamente falando, ela pode entender isso como um fim de ciclo, né? Então, assim, olha, não vou mais reproduzir, o papel da mulher é reproduzir, é dar à luz, né? Então, ela pode sentir, psicologicamente, pode ser que ela se sinta menos feminina, se ela faz essa associação. Então, já diminui, assim, a autoestima, né? Vem agora mudou meu papel, né? Depende da crença, depende dos valores, né? Da cultura dessa mulher, ela pode passar, né? Por essa situação que é um fim de ciclo, então é um luto. Da mesma maneira que é um luto a primeira menstruação, que é para a menina, ela tem um corpo infantil, ela brinca, ela tá feliz ali, aí de repente ela começa a menstruar, ai, não pode mais brincar assim, não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, agora é mocinha. É um luto, a gente já passou por esse luto. A menopausa é a mesma coisa, é uma nova fase, agora eu preciso cuidar mais da alimentação, agora eu preciso treinar mais musculação, para não perder tanto músculo. Então, uma nova fase tem um luto. E aí vai implicar, lógico, sexualmente, porque a mulher ela o homem ele é mais toque, ele é mais visual, mais do corpo, mas o sexo na mulher acontece muito na mente, né? Então, se ela tá bem, se ela tá se sentindo bem, o sexo ali flui. Se ela nota aconteceu alguma, tem mulheres que tá com a pia cheia de louça, ela já não fica em paz, ela não relaxa, ela fala, não posso, né? Não pode, né? Primeiro o dever, depois o prazer, sei lá. Já implica. Então, psicologicamente falando, né? Ela pode, se ela está atravessando esse luto, está num momento de tristeza, vai diminuir a libido. Se ela tem aí a questão do corpo que está com uma gordura localizada, por exemplo, mais difícil de perder, ela mesmo vai se achar desinteressante. Pode o homem falar, não, você é linda, maravilhosa, mas ela não se sente bem. E aí a libido diminui também. Por isso é importante também, eu falei do nutricionista, mais uma passadinha no psicólogo, só para colocar umas coisinhas no lugar assim, vai ajudar bastante. E a Paula está ao vivo com a gente, a Paula está mandando, quando a libido diminui, isso pode fazer engordar na menopausa? Quando a libido diminui, eu acredito que pode ser um ciclo, né? Uma coisa leva a outra também, porque qual a forma da gente sentir prazer, né? Então, se eu não tenho mais o prazer na relação sexual, e óbvio, né? Se a mulher tem algum ressecamento, que são dificuldades, né, fisiológicas mesmo,
E é o que eu falei, hoje tem produtos que resolvem isso, enfim, e se tem um parceiro também que estimula a mulher, não é que não acontece, né? Que precisa de mais empenho. Mas se é uma relação dolorida, ela não vai ter vontade de fazer mesmo. Porém, a gente precisa sentir prazer. Aí o que vai acontecer? Vai comer, né? Então ela diminui a libido, mas a gente só tá sempre procurando uma forma de sentir prazer. E comer é bem prazeroso, né? Mas então, Com certeza. sim, então, né, pode afetar a libido, sim. Mas se a gente consegue resolver esses problemas, como eu falei, sabe, sem, é uma hora da gente quebrar tabus também, né? E você vê que é um assunto legal, né? Esse a gente pode abrir um tema só desse também, né? Com certeza, doutora. E eu dou com a pergunta do Gustavo, do Rio de Janeiro. O Gustavo, ele diz, minha mulher está nessa fase e não quer ter mais relação por medo. Nesse caso, a terapia de casal ajudaria ou teria que ser uma terapia individual? Olha só, que bacana é a terapia de casal, por exemplo. Vocês vão levar essa questão e aí pode mostrar para sua esposa que você tem um interesse, um cuidado com ela e que você também quer saber como diminuir o medo dela, você tem um interesse nela. Então, eu acho que só isso já dá uma segurança para a mulher, né? Ela vai se sentir confortável. Mas provavelmente, né, a terapia individual também pode ajudá-la. Então, de repente, vocês podem fazer um encontro, né, de orientação com algum psicólogo mesmo. E aí esse vai orientar se você segue na terapia de casal ou se ela segue na individual, se é um medo dela. Mas também, né, a visita aos médicos, os médicos vão tirar e também vão dar algumas informações para ela e tirar os receios, enfim. E como eu falei, né, ver também a indicação médica mesmo, né, se existe algum remédio, produto, reposição hormonal. Não precisa ter medo, né? Precisa ter orientação e criatividade. E a gente tem a pergunta da Letícia, de São Paulo. A Letícia, ela manda, boa noite, doutora. Quando a mulher entra na fase da menopausa, os sintomas da TPM acaba ou intensifica? E isso pode ajudar a engordar? Entendi. Então, o sintoma da TPM não vai ser mais da TPM, né? Já são. Pelo amor de Deus, não vai ter TPM com menopausa. Só o da menopausa, pelo amor de Deus, já basta, né? Os dois não dá, né, doutora? Já pensou uma menopausa com TPM? Porém, a irritabilidade ela é muito comum, né, na TPM. E ela pode vir também, justamente na TPM tem uma alteração hormonal, mas é diferente em relação ao período da menopausa. E a menopausa, né, a TPM, a gente sabe assim, para algumas mulheres vem todos os meses, né, ela sai quando chega. A menopausa, você vai ficar ali um período, né, da menopausa e depois tudo aquilo passa, né? Então, assim, é uma tempestade. A TPM não, né? Assim, até os 50 anos a gente sabe que vai ser atravessado por ele. Acontece já na perimenopausa que a menstruação ela vai variando, né? Então tem meses que vem mais, tem vezes que nem aparece, ela já começa a ficar desregulada. Então, a própria TPM na perimenopausa a mulher pode ficar, sei lá, um mês sem a menstruação, aí no outro mês vem bastante, e aí a TPM pode ser mais intensificada, então ela pode ter meses sem, outro mês com, né? Mas já vai mudando, e aí depois os sintomas da menopausa. Todo esse mal-estar vai tanto da TPM, tanto na TPM a gente fica mais inchada, né? Dá vontade de comer doce. Na menopausa também, né? A irritabilidade, todo esse mal-estar, quando a gente não trabalha adequadamente, pode que a mulher vai fazer, vai buscar prazer, né? E aí o prazer vem da comida, da falta de exercício, né? Então tudo pode engordar, assim. Doutora, a gente tem a pergunta da Marlene, que é de Santos, São Paulo. A Marlene pergunta como lidar com a fase do olhar no espelho na menopausa e não se deprimir olhando para si mesmo, não independente do peso. Então, fazer as pazes com o espelho, né?
Então, assim, às vezes a gente olha para o espelho, não se reconhece, mas é saber assim, o que que eu estou buscando nesse espelho? Quem que eu quero ver nesse espelho? No espelho não tá mais a jovem, né? Não tá mais. Existe um corpo de frente a esse espelho que te trouxe até o dia de hoje. É um corpo que a qual, né, tem toda a nossa essência dentro, digamos assim, a gente habita no nosso corpo. Então é nesse corpo que a gente construiu toda a nossa história, toda a nossa experiência. Então, às vezes, né, ai, tem gordura acumulada nesse corpo, mas às vezes essa gordura não é porque a mulher assim, ela é desleixada, ela se deixou engordar, mas é porque ela estava cuidando dos filhos, é porque ela estava, sabe, trabalhando, é porque ela estava lutando. Então, esse corpo, ele conta uma história, e a história que te trouxe até o dia de hoje. Então, quando você olha para o seu corpo, você vai olhar toda a sua história que te trouxe até aqui. E aí, ao invés eu sei que pode vir um sentimento de nostalgia, pode vir raiva, pode vir porque você está olhando para toda a história da sua vida. Mas você entender que foi esse corpo que te trouxe até aqui, você pode buscar olhá-lo com gratidão. E que talvez agora, na menopausa, é o momento que você pode olhar para você. É o momento do autocuidado. Então, olhar para esse corpo, honrando a sua história, não com raiva de quem você é ou de quem você foi, mas você chegou aqui, esse corpo ajudou você a chegar até aqui, por isso ele merece ser bem tratado e agora é hora de cuidar bem dele. E a gente vai para a pergunta da Juliana, de Varginha, Minas Gerais. A Juliana manda boa noite e pergunta: é importante iniciar o tratamento antes ou já na perimenopausa, doutora? Então, visita aí, né? Regularmente a mulher deve fazer a sua visita ao ginecologista. Então, com esse acompanhamento que a gente, né, ideal que a gente tenha sempre, o ginecologista também vai observando, você vai levando seus sintomas. Então, nessas visitas, enfim, com os exames, o próprio ginecologista vai orientando. Então, a gente precisa ir regularmente ao ginecologista, né? E indo regularmente, a gente já está tratando, sabe? E aí, a partir daí, também, mesmo na perimenopausa, ele já vai orientando o que faz, o que não faz, né? Se existe alguma necessidade especial de suplementação ou de tratamento hormonal, de reposição hormonal. Nem todas as mulheres precisam da reposição hormonal. Então, por isso que é muito importante a nossa visita regular ao ginecologista, porque por causa desse acompanhamento, cada pessoa é diferente. E a gente tem a pergunta da Simone de Joinville, Santa Catarina. Ela manda: doutora, de que maneira podemos melhorar o comportamento na menopausa para não engordar? Existe alguma técnica? Então, melhorar o comportamento, como eu falei, né? Conseguir aí ter esse o autoconhecimento, que é identificar os gatilhos, o que me deixa irritada, por que que eu tô irritada desse jeito, se percebeu irritada, técnica de respiração, técnica de meditação. Aí existe, né, bom, para eu ficar mais calma. Tem aromatizadores, tem óleos essenciais, também coisas que a gente vai colocar no ambiente, que ajuda, né, daquilo que a gente se alimenta, né, se alimentando ali adequadamente, também tudo são esses hábitos, né, hábitos, e realmente a gente olhar para nós nessa busca de hábitos saudáveis, e que às vezes a gente passa a vida inteira falando, nossa, eu vou mudar meus hábitos, eu vou mudar meus hábitos, a gente não muda. A menopausa, ela é um momento que acho que é essa pausa que a gente precisa dar para se cuidar na vida, sabe? Que a hora que o corpo fala agora é você com você mesmo, mulher, né? Você precisa ter hábitos saudáveis para se manter bem. Então, são comportamentos, né, mais saudáveis. E entender que chegou o momento, é o momento da mulher, dela com ela mesma. E a gente tem a última pergunta, que é da Marilene. A Marilene é de Minas Gerais. A Marilene disse que ela está na perimenopausa, mas emagreceu muito. E os médicos passaram
que isso é normal, mas ela está achando que não, que pode ser algum problema psicológico. Então, ela pergunta para a doutora se ela está certa, pode ser realmente um problema psicológico? Pode ser, mas também tem mulheres que engordam, tem mulheres que emagrecem bastante. Muda, né? Como eu falei, para cada mulher é diferente. Esse emagrecimento, né? Você teve uma perda de apetite, como tem a falta, a diminuição dos hormônios, então algumas mulheres podem ter um aumento de apetite, porque diminui os hormônios também que regulam o apetite, ou ela pode ter, porque desregula, não é que tá mais e tá menos, é que a produção fica bagunçada mesmo, e vai ter mulheres que é fisiológico, sabe? Algumas aumentam o apetite porque o hormônio está desregulado também. Nem tudo é que ela está buscando prazer ou um comer compulsivo emocional. Às vezes é fisiológico, né? Mas é lógico, e aí que precisa tomar cuidado. Se eu tenho muito apetite, eu vou comer fruta, né? Enfim, coisas que não causem tanto prejuízo. Então precisa, na sua história, né, observar. Você acha que é psicológico? Pode ser, né? Mas aí precisa de uma avaliação também. Então é normal, pode ser normal perder peso. Aí você precisa dos exames, então de repente fez todos os exames, tá ok os exames. Aí vamos olhar para sua autoestima, né? Ou todas essas questões que eu falei, que são as mudanças sociais, se existe, né, algum preconceito, né, com a fase, medos em relação à fase, nossa, a menopausa chegou, e agora? E isso causou psicologicamente algum estresse. Então, é administrável, sabe? Mas não necessariamente pode ser psicológico, mas pode ser, né? Precisa de uma avaliação. Mas é comum também emagrecer. Aí não pode emagrecer tanto, né? O que é saudável nesse emagrecimento? Mas também passando nos médicos, se eles falam, não, você tá ok, tá, né? Não falta vitamina, não falta nada, não se assuste. E, doutora, qual a importância de estar procurando o acompanhamento psicológico, principalmente no início da perimenopausa ou até um pouquinho antes, para não ter esses sintomas e saber controlar aí a parte emocional para lidar com a menopausa? Muito é importante, né? Em todo momento da vida, assim. Eu falo que a gente não. Nem toda pessoa, porque fala assim, todo mundo precisa de terapia. A gente pode passar em terapia, mas eu não preciso da terapia o tempo todo da minha vida. Né? Tem pessoas até que fazem da terapia uma muleta para caminhar. Né? Qualquer coisa eu vou lá, pergunto para o psicólogo. E tem coisa na vida que eu preciso caminhar sozinha, eu preciso lidar com as minhas questões, né? Mas tem alguns momentos que são esses momentos na vida de mudança, são fases, né? Então, até que eu falei, da própria criança, quando a primeira menstruação da menina é um processo de luto, tem um sofrimento. E nessas fases de virada da nossa vida, eu tô solteira, casei, tem uma mudança, né? Eu vejo, atendo adolescência e depois vai para a faculdade, é uma mudança. Então, todas essas fases viradas, né, de mudança na nossa vida, a gente é exposta a crises de ansiedade, porque são coisas novas acontecendo na nossa vida. Então, é importante um acompanhamento terapêutico para a gente lidar, aprender estratégias para lidar com essas mudanças, porque tudo que é novo assusta. Mas se a gente sabe como lidar, né, a gente não trava no meio do caminho. Então tem essa importância, como é uma virada né, e aí principalmente na menopausa que são, né, às vezes a mulher está acostumada com um ritmo de vida e na menopausa ela pode ter também o seu ritmo, mas é um outro ritmo, ela vai precisar se adaptar. Então ela vai atravessar um luto, né? Então, se preparar para esse momento é importante. Eu sei que está chegando uma fase que eu vou ter uma virada na minha vida. Vai evitar crises de ansiedade, transtornos também, que aí depressão, evita a depressão também, porque ela pode não conseguir lidar com todas as mudanças. E tem como controlar a concentração, porque a menopausa também acaba prejudicando muitas mulheres na parte da memória, de se concentrar.
A terapia ajudaria bastante nesse caso, doutora? Assim, dentro, né, do processo terapêutico, conforme a pessoa vai trazendo também as suas dificuldades no dia a dia, a gente tem ferramentas, exercícios mesmo de concentração. Eu falo aqui meditação porque assim é o mais básico, acessível a todos. Se você digitar na internet, no Google, exercício de meditação, a meditação tem meditação para tudo. E tem meditação para melhorar a concentração também. Mas dentro da terapia, a gente tem exercícios específicos que tem que de treinar mesmo a memória, a concentração, a atenção, né? Que a gente faz tanto em terapia ou dá para o paciente fazer em casa, treinar em casa, porque aí o cérebro ele precisa de estímulo, ele precisa de treino o tempo todo. Então, às vezes, é tanta preocupação e mudanças e tudo mais, e aí a mulher na menopausa não exercita a mente, né? A gente tem que exercitar tudo. Dentro de um processo terapêutico, ela vai ter esse acompanhamento também e essas estratégias. Fora isso, quando há necessidade de suplementação, vitamina, né? Eu acredito que a vitamina do complexo BB12, principalmente, aí ajuda a mulher na concentração, memória, né? Também ver essa parte nutricional, né? Se precisa de melhorar as questões de vitamina. A Gisele está mandando uma pergunta, ela manda: oi, tudo bem? Nessa fase, o sono diminui ou não? Obrigada, doutora. Essa fase, o sono geralmente diminui. A pessoa, às vezes a mulher começa até a acordar a determinada hora da madrugada, ou ela tem mulheres que acordam mais cedo, assim, sei lá, 4, 5 horas da manhã já estão acordadas, mas também vem o sono mais cedo à noite, né, que ela acorda. Tem um momento que isso regula, pode ser que ela acorde mais cedo, durma mais cedo também depois. Mas o sono, a tendência, né, na fase da menopausa é diminuir. O sono fica bastante comprometido para algumas mulheres por causa do calor também, que começa a sentir, aí já não dorme adequadamente, e outras relatam que o sono desaparece. E que eu falo assim, a gente precisa, acordei no meio da madrugada, aí que eu falo, vou olhar o celular, aí o sono não vai aparecer de jeito nenhum, né? Porque a luz estimula as imagens do celular. Então, estratégias, né? Eu falo, não fica brigando com o sono na cama. Aí perdi o sono de vez. Ficar fritando na cama vai deixar mais irritada. Mas você, de repente, pode levantar ou acender uma luz e pegar um livro para ler. Então, um livro, por exemplo, ele é cansativo, né? Porque só letrinha na página, assim, cansa os olhos. E aí pode ajudar a pessoa a relaxar a mente, ou ela vai ali gostar do livro, enfim, né? Ou vai facilitar que o sono volte, né? Mas se ela ficar, nossa, preciso dormir, aí ela vai ficar, aí vem a irritação, aí vem tudo mais, né? Mas a tendência é diminuir. Doutora, a gente recebeu uma pergunta agora na caixinha. Ele se identificou como Júnior, está acompanhando a live. Ele disse que ele está com todos os sintomas da mulher dele na fase da menopausa. E ele gostaria de saber se é normal ou isso pode ser psicológico ou ele também está na menopausa. Entendi. Olha só, não sei a idade do Júnior, mas a mulher dele tá e ele acha ali que pode ser, né? O homem passa por uma fase que é a andropausa também. Mas os sintomas no homem os sintomas e aquilo que acontece no corpo do homem é um pouco diferente, né, do que acontece na mulher. Pode muito ser, pode ter aí, você precisa passar no médico, fazer os exames para ver como tá a testosterona, as questões aí, né, corporais, mas também pode ser aí uma identificação, pode ser psicológico, né, do mesmo jeito que tem homens que sentem os sintomas da gravidez, né, tem esse homem que é tão parceiro que sente os sintomas da menopausa dela, né, mas você compreende ela, né, então ela já entende que você é companheiro, mas às vezes, né, mas essa parceria, enfim, você não precisa sofrer o que ela sofre para mostrar que ama ela. Uma consulta, como eu falei, nos médicos para avaliar os hormônios, o endocrinologista, acredito que ajude,
talvez um urologista, mas é mais endocrinologista que vai olhar aí o corpo, né, as questões hormonais que afetam mais. E uma visita dos dois, né, a um psicólogo, uma psicóloga, que vai orientá-los também, né? E aí vai ver se essas questões psicológicas para os dois atravessarem com saúde, com muito amor, né? Essa fase. E no homem, qual a idade seria, doutora? Então, isso varia um pouco também, né, dos homens, mas entra aí na faixa dos 50 anos. Os homens, é que hoje, né, tem muitos homens, ou às vezes que treinam, ou até os jovens também, ou fazem uso de medicação, que não precisa, ou uso de hormônios também. Então, às vezes até desregula antes de um tempo que tem que ser desregulado, sabe? Mas é mais ou menos ali na faixa dos 50 anos, como na mulher. E, doutora, a gente vai para o quadro Falando Verdade. Qual o maior desafio no consultório que a doutora já teve para lidar com o emocional da mulher no emagrecimento na fase da menopausa? O maior desafio, né, é a própria ansiedade, né? Porque vai acontecendo assim muitas mudanças assim no corpo e a mulher não aceita, né? Então assim, não quero, eu quero ter logo os meus resultados, eu quero emagrecer, eu não quero sentir isso, eu quero ter libido, eu quero dormir. Eu sei que é muito ruim sentir tudo isso, mas a gente primeiro precisa aceitar, né, que é entender a fase, que é uma fase da nossa vida. Quando eu aceito que estou passando por ela, aí eu vou buscar médicos, eu vou buscar profissionais para passar da melhor maneira pela fase. O desafio é a própria ansiedade, porque aí a mulher quer passar logo, ela quer resultado logo, rápido. Aí, por exemplo, em questão, né, falando em emagrecimento, a mulher quer emagrecer, aí ela vai fazer uma dieta restritiva, vai deixar de comer coisas porque ela está ansiosa, e aí ela tem um efeito contrário, ou ela emagrece muito e depois tem um efeito sanfona e aí engorda tudo de novo, ou ela vai começar, não, vou correr, vou fazer várias atividades físicas, e é perigoso porque tem orientação adequada. Como eu falei, a mulher, ela na menopausa, ela vai perder muita facilidade em perder a massa magra, que é a sarcopenia. Se ela não faz um treino adequado, ela vai, e ao invés de perder gordura, ela vai perder músculo. E vai sobrar gordura no corpo dela. Então, até o treino, ele tem que ser pensado para a mulher. E aí, o meu desafio é a própria ansiedade da mulher, que aí ela quer resultados rápidos, e aí ela vai fazendo essas apostas, né, em estratégias que poderia ser saudável, sei lá, nos 20 anos, né, no caso dos 20 anos, mas agora na menopausa já não faz mais o efeito. Então, às vezes, um treino mais calmo para uma mulher que está na menopausa tem muito mais efeito do que um treino intenso, pesado ali para a mulher, né? Então, a ansiedade, a pessoa com ansiedade, aí o que acontece? Quando vem para a clínica, eu preciso trabalhar a ansiedade para diminuir a ansiedade, para depois pensar nas estratégias para o emagrecimento dessa mulher. Então, estica mais o processo, né? Demora. E, doutora, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para o pessoal segui-la nas redes sociais, ou quem quiser estar pegando algum esclarecimento com a doutora, como pode estar fazendo? Sim, então, o meu Instagram mesmo, pelo meu Instagram, que é @flavialeonardo.psi, né, psi de psicóloga, flavialeonardo.psi é o meu Instagram, ali dentro também tem meu telefone, tem minhas redes ali, mas pode ser o nosso primeiro contato, inclusive, né, como algumas pessoas já mandaram as suas dúvidas, enfim, eu orientei, né? Eu falei, olha, conversa com um psicólogo, você casal, você pessoa. Então, eu estou disponível, aí ofereço esse atendimento, né? Se caso alguém tenha interesse, pode ir lá na minha DM, fala, Flávia, estava na live, você falou que daria uma orientação, e aí a gente combina essa orientação. Ok, doutora, e a gente está chegando ao final da entrevista.
Eu gostaria de agradecer a sua presença no Bate-Papo Legal pelo Viva Mais Saudável aqui com a gente, tirando as dúvidas, esclarecendo. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal. Eu que agradeço a oportunidade novamente, agradeço a todos que enviaram as perguntas e continuem enviando também, não só a respeito da menopausa, mas de outros assuntos que vocês gostariam de ver a gente conversando aqui. Tá bom? Muito obrigada, Rita. Obrigada. E a entrevista de hoje foi com a doutora Flávia Leonardo.pc. Segue ela no Instagram, tirando as dúvidas aí de emagrecimento na menopausa. E você pode aproveitar, como ela faz parte do Viva Mais Saudável, mandar a sua dúvida, a sua sugestão para uma nova pauta de entrevista com a doutora Flávia Leonardo. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência, voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite.